A memória e o conhecimento são alicerces sólidos para a construção do futuro. Para sermos atores na história, precisamos de uma identidade, saber de onde vimos e para onde queremos ir. Em vésperas dos 50 anos da Revolução de Abril, foi apresentada uma obra que não pretende ser máquina do tempo, que mostra o passado, mas convite para, conhecendo o que nos possibilita o presente, podermos construir o futuro. Numa edição da Conferência Episcopal Portuguesa, através da Agência Eclésia e com a coordenação científica do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, foi apresentado o livro 25 de Abril, Permanências, Rupturas e Recomposições. Uma agência de notícias que pertence à Conferência Episcopal Portuguesa, claro que se interessa por todos os assuntos que dizem respeito à dignidade da pessoa humana, que dizem respeito à liberdade, que dizem respeito à democracia. São temas que fazem parte do património da nossa sociedade, da nossa civilização, e daí que, sem dúvida nenhuma, que é preciso fazer memória daqueles acontecimentos que muito contribuíram para que a nossa civilização pudesse hoje dizer que é livre, que é democrata e que luta pela dignidade da pessoa humana e que luta pelo bem comum. A obra, apresentada recentemente na Universidade Católica Portuguesa, começa pela Guerra Colonial, como fase que dissemina o descontentamento e a incompreensão na sociedade portuguesa. O Concílio Vaticano II é, no final da década de 60, um estímulo a uma Igreja empenhada na abertura ao mundo e determinada na transformação social. Isto gera na Igreja em Portugal grupos de católicos inconformados, onde o Evangelho era também um manifesto político. É um processo particularmente interessante que nos deixa patente mais uma vez que a Igreja Católica é uma Igreja integrada no seu tempo e, portanto, há cautela inicial e algum receio inicial que seria partilhado por outros setores da sociedade portuguesa, vai verificar-se uma mudança em que a própria hierarquia se vai posicionar junto de setores políticos e sociais que reivindicam a democratização imediata. Vivi, portanto, a democracia no interior da Igreja, em movimentos eclesiais, antes de a poder viver enquanto cidadão, mas também é verdade que no interior da Igreja me senti por vezes pior do que no contacto com os meus colegas estudantes, digamos. As páginas deste livro falam de algo mais vasto do que uma revolução num mês específico de 1974. Mostram-nos um país, a sua condição e a vontade de mudar. Que inquietação era essa? Que energia alimentou a vontade de construir um país diferente? Desde logo, o atraso económico, o analfabetismo, a pouca competitividade de Portugal numa Europa renovada pelo pós-guerra e também a defesa das colónias e o desgaste da nação para alimentar essa guerra em África. A consciência que, em grande medida, provocada pela guerra colonial em 1974 e que, de certa maneira, deu estofo ao que foi a ruptura de regime, em grande medida corresponde a um longo processo também de mutação na consciência da sociedade portuguesa. E a guerra é um fator importante de aceleração disso. À medida que o tempo avançava, e particularmente a partir de 69 e entrando pelos anos 70, essa consciência, a percepção da injustiça da guerra, do inaceitável, do intolerável daquela guerra colonial, foi criando um grande movimento pela paz, um grande movimento contra a guerra, que foi decisivo esse movimento para a grande transformação que depois veio a operar em 25 de abril de 74. 1974 ainda vinha longe e já havia quem acreditasse que o país podia rumar aos valores democráticos sem a necessidade de uma revolução. Era esse o propósito de alguns deputados que na Assembleia Nacional integravam então aquela que ficaria conhecida como a ala liberal.
Era uma geração de políticos que defendiam a liberalização do regime do Estado Novo. José Pedro Pinto Leite, Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Mota Amaral, Joaquim Magalhães Mota ou Miller Guerra. A experiência da ala liberal foi uma experiência vivida profundamente por nós, uma experiência útil, mas podia ter sido utilíssima, se por acaso quem dirigia a política nacional à altura se tinha apercebido que éramos nós, e não eles, que estávamos naquilo que tão depreciativamente se tem dito, nos ventos da história. Em junho de 1971, a Carta Pastoral dos Bispos Portugueses sobre a renovação da ação católica afirma já que as questões económicas, sociais, sindicais, políticas e culturais não podem ser alheias à ação católica e aos seus militantes. Isabel Alegro Magalhães, desde a entrada para a Universidade do Porto, que integrava os movimentos de ação católica, sendo dirigente da Juventude Universitária Católica. Aí não era a transformação da sociedade o que nos motivava, era a seriedade, a honestidade intelectual, a atenção aos outros, era esse tipo de ver, julgar e agir, que era o método da ação católica, e intervir no meio nesse sentido de uma honestidade, mas nada de política. Nesse tempo eu não tive nenhuma, nos primeiros anos da faculdade não tive nenhuma consciência política. Tudo muda em março de 1962. O Dia do Estudante é proibido pelo Ministério da Educação. Na véspera, o governo colocava a polícia na cidade universitária e começava a crise académica que iria provocar o divórcio entre os estudantes e o regime. Aí é que apanhei, de repente fui posta perante a coisa. E o grau surgiu também nessa altura e foi através do grau que a consciência política no sentido amplo, não é? De intervenção na sociedade, da justiça, do Evangelho a exigir um compromisso com a transformação do mundo num mundo que seja bom para todos, etc. Isso tudo foi realmente através do grau. Senhores espectadores, está em Lisboa o padre Ricardo Lombardi, que nós conhecemos como o grande apóstolo do movimento por um mundo melhor, queria dizer. No contato que tem tido com as igrejas locais desses países, quais são, no seu entender, os grandes problemas que se põem hoje ao mundo e à igreja? A igreja hoje vê como uma visão que eu diria mais completa o homem total e se preocupa do céu e da terra na qual devemos preparar o nosso céu. E é por isto que as grandes encíclicas dos últimos papas têm todas uma aplicação terrestre. Pense o senhor, por exemplo, na ressonância mundial da encíclica Mater et Magistra, Pacem in Terris. O jesuíta Ricardo Lombardi, entrevistado pelo então futuro patriarca de Lisboa, anunciava uma igreja que não se pode ficar pelas almas, mas que quer salvar o homem todo. Foi por isso que Isabel Alegro se muda para Coimbra, para continuar ligada ao Movimento Internacional de Mulheres Graal. E fui para lá, e então havia esses programas com estudantes universitários, com professores universitários, etc., nas aldeias, pôr os estudantes em contacto com aldeias, que era uma coisa que não... Porque quem estava na faculdade eram pessoas de classes mais médias, altas, e nunca iam para as aldeias, para as quintas, mas não iam trabalhar com os próprios agricultores e pessoas das aldeias, e isso foi muito interessante. Para o compromisso social dos católicos e para uma estruturação da sua consciência política, muito contribuiu o Segundo Concílio do Vaticano. As expectativas que criou, os espaços que abriu e também as convulsões que se seguiram, onde os católicos, certo, evidenciaram as suas divisões internas, muitas delas vêm até aos dias de hoje, mas essas divisões permitiu criar alguns espaços de legitimidade àqueles católicos que se assumiam dissidentes do regime.
Foi o caso do pároco de Santa Maria de Belém, que criticava abertamente a guerra nas colónias e a forma como separava famílias por vezes definitivamente. Havia famílias que ficavam dilaceradas, havia crianças que ficavam órfãs. Eram dramas muito grandes. Esses dramas não apareciam muito claramente no cais de Alcântara, nem no cais da Rocha. Não apareciam lá. Apareciam depois no confessionário, apareciam no desabafo da sacristia, apareciam no recôndito das famílias, em que a gente ia jantar com as famílias, que ali então se abriam connosco. A ousadia de Felicidade Alves valeu-lhe a excomunhão por parte do cardeal Cerejeira. Abandonou o sacerdócio, casou e a reconciliação chegaria muito depois, com o cardeal Dom José Policarpo a presidir então ao seu casamento católico, poucos meses antes da sua morte. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Na madrugada do dia 25 de abril concretizava-se então a operação militar que visava depor o regime. O sucesso da iniciativa inaugura uma nova época, mas também um desafio à coesão social do país. Em Fátima, a 13 de maio de 1974, um mês após a Revolução, o cardeal Ribeiro recorda a carta pastoral escrita no ano anterior, em que os bispos afirmavam que, salvaguardando o bem comum, a Igreja reconhece e defende o pluralismo de opções políticas, desde que alinhadas nos princípios cristãos da atividade política e da sua orientação para o desenvolvimento integral do homem. Alguns não quiseram então ouvir a voz da Igreja, e não faltou até quem publicamente se lhe opusesse, em gesto de lamentável solidariedade com determinadas forças económicas ou certos poderes políticos. Hoje é diferente o panorama da vida pública portuguesa. Do fundo da alma, pedimos a Deus que se consolidem entre nós as verdadeiras expressões da legítima participação plural e se garantam as autênticas liberdades de uma justa convivência cívica no respeito recíproco de pontos de vista diferentes e no diálogo fraterno de responsabilidades criadoras. Apesar de alguma tranquilidade inicial, haveria de crescer a tensão entre a Igreja e alguns setores políticos. Para isso contribuiu a instabilidade vivida na Rádio Renascença, com greves e ocupações sucessivas, motivadas por comissões de trabalhadores e grupos políticos ligados à esquerda. E nos tempos crispados do processo revolucionário em curso, houve um padre que admitiu os valores de Abril numa assembleia do clero na Casa da Buraca, em Lisboa. E essa assembleia, só de padres, foi um bocado tempestuosa. E eu, na minha santa ingenuidade, atrevi-me, de algum modo, a dizer que era preciso estarmos atentos e assumir de toda a renovação que se prometia com a mudança de regime, etc. O que foste tu dizer. Caíram em cima algumas figuras importantes daquela altura do clero. E eu fiquei ali realmente bastante, não digo humilhado, mas bastante carregado, porque o diálogo depois tornou-se tenso, não é? Alguém dizia, eu conheço bem os países comunistas e tal, por aí fora, oh, feliz que pode viajar. Foi assim um bocadinho tempestuoso. No verão quente de 75, a UDP e o Sindicato dos Gráficos convocaram uma manifestação de apoio aos trabalhadores da Renascença junto ao Patriarcado de Lisboa, onde muitos católicos se tinham juntado para defender o bispo. Momentos antes, houve uma reunião no Salão da Ação Católica que ficava ao lado e na qual esteve o padre Janela.
E eu, nessa altura, caladinho que nem um rato. Mas o Sr. Patriarca esteve presente, porque sabíamos que as coisas estavam muito quentes. E à saída, ele cumprimentou um a um os párocos de Lisboa, que estávamos ali reunidos, até para vermos o que é que se ia fazer. E quando eu cheguei ao pé dele, disse, bem, Sr. Patriarca, com certeza já sabe o que se passou na buraca, mas eu espero que a Igreja me dê sempre a liberdade de poder dizer aquilo que penso. E foi a minha confirmação de presbítero. Padre Janela, posso garantir que a Igreja lhe dará sempre essa liberdade. Isso para mim, percebe, eu fui ordenado pelo Cardeal Cerejeira, mas ali senti como que uma segunda ordenação do Patriarca Ribeiro. E isso, sabe, afetivamente marca-nos muito. Mas em 75 a Igreja sentia a pressão das ações desenvolvidas por alguns grupos de esquerda e mobilizava também os católicos para uma oposição a formas menos democráticas de organizar o país. A norte, a reação extremou-se, com o movimento extremista conservador a protagonizar assaltos e destruição de sedes de partidos de esquerda. Em agosto desse ano, o primeiro-ministro do 5º Governo Provisório queixa-se da reação da Igreja. Desejaria agora falar sobre a Igreja e peço a todos os camaradas a melhor compreensão deste assunto. Sempre tenho combatido o anticlericalismo. O Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa sabe-o bem, pelas conversas que tem tido comigo. Reconhecemos que temos cometido alguns erros em certas campanhas de dinamização cultural, por exemplo, e a decisão de não entregar a Rádio Renascença ao Patriarcado foi, quanto a mim, um erro grave. Contudo, os erros que cometemos não justificam de modo nenhum a campanha que determinados membros da Igreja e dos mais eminentes têm ultimamente desenvolvido. Nós pensamos que a Igreja, pela sua missão evangélica, deve ser uma aliada da Revolução Democrática e Socialista Portuguesa, que só pretende acabar com a exploração do homem pelo homem. Vasco Gonçalves admite o mesmo, incluir no seu governo alguns sacerdotes. Quando foi da formação do 5º Governo Provisório, eu procurei que 2 padres fizessem parte do mesmo governo. Esses padres aceitaram sem qualquer hesitação, o que revela o seu espírito patriótico e o elevado conceito em que têm a sua ação social. Aliás, de acordo com o Concílio Vaticano II e o espírito da Igreja moderna. Porém, a hierarquia considerou que tal não devia acontecer e eu, com grande mágoa, abandonei a ideia a fim de não criar qualquer problema entre o Estado e a Igreja. Contudo, do 5º Governo Provisório fazem, no entanto, parte católicos progressistas. No imaginário coletivo, todos associamos a Igreja Católica à ditadura. Conhecemos muito bem, felizmente, a história dos resistentes, dos que ousaram contestar essa mesma ditadura, mas havia muitos outros movimentos do antes do 25 de Abril que não eram conhecidos e esta revista ajuda-nos. Além disso, há uma perspectiva muito interessante que é percebermos que a Revolução entrou na Igreja, foi muito importante para a mudança da Igreja, mas que essa mesma Igreja, esses cristãos, esses católicos e não só que estão por toda a sociedade, são peças fundamentais na construção da democracia. Incontornável na dignificação da mulher e na construção dos valores democráticos é a figura de Maria de Lourdes Pintacilgo. As mulheres poderiam, com a condição de não irem repetir em mero mimetismo aquilo que os homens fizeram e continuam a fazer, as mulheres poderiam enunciar e formular uma política que partisse realmente das necessidades das pessoas. Considerar a pessoa nas suas relações mais fundamentais. Ela era respeitada e depois foi temida. Foi muito respeitada durante o regime anterior. Depois da Revolução, ela era uma pessoa que queria ir à frente e ia em ideias à frente de muitos outros. E hoje as pessoas reconhecem, até em textos que ela publicou na altura ou que divulgou, reconhecem que havia ali uma abertura e uma visão que era à frente do seu tempo e por isso foi muito martirizada, digamos, mesmo depois sobretudo depois de 25 de Abril, pela direita, pessoas do CDS, o próprio Freitas do Amaral, de quem ela no fim ficou amiga, mas que contribuiu grandemente para impedir que ela tivesse cargos internacionais e tudo isso. E percebe-se do ponto de vista dele
temos que perceber tudo assim, mas realmente ela foi muito prejudicada nacionalmente. Entre alguns círculos católicos pede-se o direito ao divórcio. A prática já consagrada na lei portuguesa não permitia ainda a dissolução por divórcio dos casamentos católicos. Em junho de 74, o Pavilhão dos Desportos acolhe o Movimento Nacional Pró-Divórcio, num comício que reúne pessoas vindas de várias cidades, entre elas figuras da Igreja que não concebem porque é que os católicos continuam privados deste direito a que muitos já acedem. E também não concebo, não posso hoje conceber que a Igreja do Concílio Vaticano II continue agarrada às posições tomadas há 34 anos entre a Santa Sé e Portugal. Afirmando isto, faço a minha profissão de fé de padre católico que não quer sair nem casar. Mas também devo dizer o seguinte: nós hoje, quem diz, eu tenho 57 anos, diz a gente nova, dos 30 para baixo, nós hoje não concebemos que a Igreja, para levar os seus crentes, à perfeição, à comunhão de vida, ao caminho, digamos, da santidade, à fidelidade, a uma promessa de união, tenha que recorrer ao Estado. Em fevereiro de 1975, foi assinado no Vaticano um protocolo adicional à Concordata que reconheceu aos católicos o direito ao divórcio. A construção do Portugal democrático dava os primeiros passos e, ainda que com alguns tropeções, as primeiras eleições livres acabaram por chegar no primeiro aniversário da Revolução. Em 25 de abril de 1975, foi o ato eleitoral com a maior participação de sempre. A 50 anos de distância, importa perceber como estes foram tempos mobilizadores que fizeram sonhar e arriscar uma geração inteira que perdeu o medo e se entusiasmou com a mudança. Eram os nossos tempos de juventude e, portanto, nós tínhamos força para viver isso tudo com alguma esperança e com a ideia própria que a juventude tem, que é capaz de resolver os problemas do mundo. E, portanto, dito de uma maneira muito longínqua, pode parecer que éramos completamente dominados pelas circunstâncias. Não éramos. Éramos jovens. E os jovens têm essa capacidade de sonhar e de achar que o sonho se vai cumprir. Agora importa não fazer deste acontecimento um desfile de comemorações, ou pior ainda, reduzi-lo a uma simples memória. Quando há a repressão, parece que há uma força que se ergue contra. Agora, como está tudo mais tranquilo, não devia estar, porque as razões para protestar existem, que são outras, descansa-se, não é? Portanto, a Igreja está mais acomodada, digamos, os cristãos estão mais acomodados, a comunidade cristã está mais acomodada. E a hierarquia é a mesma coisa. Num tempo que é o nosso, onde não temos de ser oposição, mais facilmente podemos perder as causas até da nossa existência, mas diria da nossa luta, não é? Podemos esquecer delas, damos tudo por adquirido. E aí a geração do 25 de Abril acho que nos ensina muito a olhar aos objetivos da dignidade humana, do bem comum, da liberdade, da democracia e lutar por ele todos os dias. Creio que nunca é demais dizer que o 25 de Abril não é um dia na história, é a história de todos os dias. É uma história que nós temos de construir, de facto, todos os dias. Com 50 anos de democracia, Portugal é um projeto inacabado. Na era dos direitos, liberdades e garantias, o horizonte não está isento de nuvens ameaçadoras. A ditadura veste, hoje, outras roupagens. E a liberdade pode não passar de um conceito vago. A melhor forma de honrar Abril é estudar a história, desenvolver o conhecimento e a capacidade crítica perante os tempos que habitamos.